E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o 9º ano, tá? Então, nós vamos continuar discutindo a Revolução Russa, né? Nós já começamos a discutir sobre esse processo nas aulas anteriores. Falamos sobre o início, né? Do século XX, né? A Rússia entre o final do século XIX e o século XX. Os primeiros movimentos ali em 1905 e o início do movimento de 1917, né? Hoje, nós vamos nos focar principalmente a partir da Revolução de Outubro, né? Então, a partir de outubro de 1917, o surgimento da União Soviética, a Guerra Civil, né? E então, assim, é importante que vocês leiam, né, esse tema, né? Esse conteúdo está lá no livro de vocês, na unidade 2, no tema 4, certo? Vocês podem acompanhar, pegar lá o livro, dar uma lida, tá? Faz o fichamento, faz a anotação e também anotem as dúvidas para que a gente possa dialogar lá no Google Class, tá bom? Então, esse conteúdo é um conteúdo extenso e bastante complexo, então é fundamental que se estude ele com bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. Também, se você não assistiu as aulas anteriores, né, se você não assistiu a primeira e segunda aula sobre a Revolução Russa, é muito importante que assista para poder entender como aquele processo desemboca no que nós vamos comentar hoje, tá bom? Então, se você não assistiu as outras, vai lá, assiste elas e depois vem para cá para a gente poder fazer essa discussão. Então, sem mais demora, vamos lá para a gente começar. Então, pessoal, né, em 1917, a Rússia passa por uma nova onda revolucionária que leva ao poder, né, principalmente inicialmente lá em fevereiro de 1917, os mencheviques, né, com alguns liberais, que sobem ao poder e estabelecem um governo provisório que anistiou presos políticos, né, que fez algumas reformas mais liberais, mas que manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que ainda gerava muito descontentamento, né, e haviam várias críticas, né, e opositores a esse governo provisório, sendo o principal, aí, de certa forma, os bolcheviques, né, e os soviets, que passam então a questionar o governo provisório, né, exigindo medidas sociais, né, que garantissem a distribuição de terras, que garantissem que garantisse as necessidades básicas, né, dos trabalhadores urbanos e também a importância política do Soviet, né? Então, quer dizer, houveram várias contestações, né, e de certa forma tentativas de golpe durante o período aí que o governo provisório esteve no poder, e aí você vai ter, claro, em outubro de 1917, a tomada do poder pelos bolcheviques. E aí, para a gente poder entender isso, é importante a gente entender que com a anistia dada pelo governo Kerensky, né, aos presos políticos e exilados da Rússia, voltam para a Rússia, principalmente aí algumas lideranças bolcheviques, né, o próprio Lenin, o Vladimir Lenin, ele é uma das lideranças mais importantes desse movimento bolchevique, juntamente com o Trotsky, né, Leon Trotsky. Então, essas lideranças passam de certa forma, unificar e centralizar o movimento dos soviets, né, liderados por esses bolcheviques, e questionar o governo provisório. É nesse sentido que o Lenin ele publica, né, em abril lá de 1917, as chamadas teses de abril que eu já havia comentado antes. Nessas teses, ele vai questionar uma série de atribuições do governo provisório e propor, né, novas alternativas a esse governo. Então, entre essas teses, que são várias, né, a gente tem a defesa da reforma agrária, né, que é a divisão das terras, né, entre os camponeses, então a tomada das terras que antes pertenceriam à nobreza e ao clero, e essas terras serem distribuídas aos camponeses. A saída da Rússia da guerra, então defendia-se a saída, né, a retirada da Rússia na guerra, tendo em vista que na concepção desses opositores a Rússia não tinha nada a ganhar nessas guerras, na verdade só tinha muito a perder, e também defendia, né, a extensão desse poder aos soviets, né? Então, um dos lemas, né, o lema fundamental desse processo vai ser o chamado Pão, Paz e Terra, né? Que de certa forma coloca, vamos dizer assim, né, unifica essas pautas. Então, quando se fala de pão, falava sem combater a miséria, né, as condições
degradantes, nas quais viviam principalmente os trabalhadores e camponeses da Rússia, lembrando que a Rússia possuía uma maioria de camponeses, né? A paz, a saída da Rússia da guerra, né, e a terra, principalmente a distribuição da terra num país em que você tinha uma maioria de camponeses, mas grande parte sem propriedades, tendo em vista a concentração fundiária que existia na Rússia lá no final do século XIX, no século XX. Né? Então, quer dizer, com esse lema, com esse apoio, né, a partir dessas teses, os bolcheviques, então, eles tomam o Palácio de Inverno, lá em outubro de 1917. Eles invadem o Palácio de Inverno, prendem, né, os liberais, enfim, os membros do governo provisório, tá? E assumem o poder, né? E a partir daí uma série de medidas vão ser tomadas. É importante entender que a chegada dos bolcheviques ao poder ela foi um processo articulado, né, pelos bolcheviques e de certa forma com apoio de parte das camadas populares, e isso faz com que eles tomem o poder e passam a exercer uma série de medidas, de certa forma, para atender as demandas desses setores. No entanto, vão haver várias reações, né, a essas medidas tomadas pelos bolcheviques. Então, olha só, uma das primeiras medidas é a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, né, que foi o tratado que reconhecia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a Rússia cedia, no caso a Alemanha, a Polônia, né, Finlândia, a Bessarabia e algumas regiões do Báltico para o reconhecimento da Rússia, né, no caso aí da saída da Rússia da guerra. Então, a partir de então, a Rússia ficava fora da Primeira Guerra Mundial, né? Eu já até falei para vocês lá, quando estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que em 1917 a Rússia saía da guerra, né? Pouco tempo depois os Estados Unidos entrava também na guerra, mas essa saída da Rússia ela se dá por conta desse processo revolucionário e aí por meio da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que reconhecia a saída da Rússia na guerra, né? Claro, mediante a entrega desses países, né? Que era de certa forma arriscado, porque era um país de certa forma regiões de certa forma importantes aí para a Rússia. Nesse processo você também vai ter a estatização de bancos, né, que é a tomada dos bancos por parte do Estado. Então o Estado agora tomava de conta desses bancos, né? As indústrias também passavam a pertencer ao Estado e as estradas de ferro. As estradas de ferro lá no século XIX elas eram geralmente produzidas e tinham uma manutenção exercida por empresas privadas, né? Então, com tudo isso, os bolcheviques eles passam a estatizar, né? A nacionalizar essas empresas, essas indústrias, como forma de tomar o poder da burguesia russa, né? Então, a estatização dos bancos, né? Que é um principal, de certa forma, símbolo aí desse poder burguês, a indústria e também as estradas de ferro passam a controle do Estado, tá? Até as igrejas, né? A igreja, no caso a igreja ortodoxa, tá? Porque lá na Rússia, pessoal, boa parte da população é ortodoxa, né? Que é uma vertente aí do cristianismo, principalmente daquela região lá, né? Então, se aqui no Ocidente a gente tem a igreja católica, lá na região da Rússia e do Oriente, a gente tem a igreja ortodoxa, né? Que exercia um poder, né, semelhante ao que a Igreja Católica, de certa forma, exerceu na Europa. Então, a Igreja Ortodoxa perde várias terras, né? Padres, o clero, de certa forma, perde muita terra. A nobreza também tem suas terras confiscadas e essas terras elas passam por um processo de reforma agrária, né? Então, essas terras são tomadas, confiscadas e posteriormente distribuídas aos camponeses, né? Até porque os bolcheviques por não terem tanto apoio dos camponeses, né, viam os camponeses como uma força importante dentro desse processo revolucionário. Então, de certa forma, para garantir o apoio desses camponeses, uma das primeiras medidas, né, realizadas pelo Congresso dos Soviets lá em 1917 foi a distribuição dessas terras aos camponeses, né, de forma que esses passassem a apoiar e defender aí o processo bolchevique, né? Então a gente tem essa série de medidas, é claro, elas não jamais, né, agradariam
aos setores mais conservadores daquela sociedade. Então, nem a nobreza, nem o clero, nem os banqueiros, né, no caso a grande burguesia, a alta burguesia, aceitariam esse processo de forma muito pacífica, né? Claro. Então não é à toa que você tem em 1917 o processo revolucionário em outubro de 1917, isso vai se estendendo ao longo dos meses, né? E o início de uma guerra civil em 1918 em decorrência dessa reação, né? Por conta dessas medidas tomadas pelo governo bolchevique. Então, o governo bolchevique toma essas medidas e aí você vai ter uma reação conservadora, né? E de diversos setores, entre eles a burguesia, a nobreza, o clero e também camponeses que não se alinhavam ao ideal bolchevique, tá? Sim, existiam camponeses que não se alinhavam ao pensamento dos bolcheviques e vão se opor também aos bolcheviques, na verdade compondo aí até mesmo uma força fora aí dessas camadas mais elitizadas, né? Então quer dizer, você vê que é um processo aqui que envolve muitas forças diferentes e interesses muito diversos, né? Vamos lá. Então a Guerra Civil, pessoal, ela se estende daí de 1918 até 1921. Então, é um processo, é um longo período aí de guerra, né, que vai ter um saldo de mortos bastante grande, e é por meio dessa guerra, né, que você vai ter o estabelecimento, de certa forma, do chamado comunismo de guerra, né? Então, assim, os bolcheviques defendiam, eram comunistas, né? Então, defendiam a implantação do comunismo e dentro desse período, os bolcheviques vão acreditar que a implantação de um sistema mais rígido naquele momento garantiria a manutenção do poder e também minariam as forças dessa reação conservadora. Por isso esse período mais intenso fica conhecido ali como também comunismo de guerra. Então olha só, como eu falei, há muita disputa pelo poder, disputas internas, tá? Então assim, forças internas da Rússia passam a disputar dentro da Rússia pelo poder. Claro que não há uma interferência interna ou externa muito efetiva, porque boa parte dos países europeus, né, estavam ali saindo da Primeira Guerra Mundial, grande parte bem abalados com o processo lá da guerra. Então não há uma interferência muito grande, por exemplo, como o que aconteceu lá na Revolução Francesa, né, que há uma interferência constante ali dos países próximos da França. No caso da Rússia isso não acontece com muita efetividade, né? Ainda que algum país ou outro tente interferir de certa forma, mas é um processo mais interno, né? As forças internas da Rússia, aliadas aí, vão tentar disputar pelo poder, né? E aí que forças são essas? São várias, né? O chamado Exército Branco, que basicamente era composto de monarquistas, né? Aristocratas, da nobreza, do clero, e a alta burguesia, que se opunha diretamente ao, ao, às medidas bolcheviques, né? E do outro lado a gente teria ali o Exército Vermelho, que era o exército dos revolucionários bolcheviques, né? Quer dizer, basicamente você tem esses dois polos da disputa política, e quando eu falo de disputa política nós estamos falando de conflito mesmo, uma guerra, não é só uma luta democrática, aqui está falando de guerra mesmo, de conflito. Então esses dois extremos aí do processo, eles estão em conflito, e esses 3 ou 4 anos aí de guerra civil foi o que foi marcado pela disputa entre esses dois principais lados opostos aí, né? Existiam outras forças importantes, né? Existia os camponeses, como eu falei, camponeses que não eram alinhados ao movimento bolchevique, também haviam anarquistas, né? Que não aceitavam né, as medidas revolucionárias bolcheviques, que discordavam dos bolcheviques. Então haviam muitas forças internas que disputavam ali pelo poder. E como eu falei, né, vai ser um processo muito sangrento, um processo que leva muitas mortes, né? As forças menores, camponeses, ou os anarquistas, né, revolucionários que não eram alinhados aos bolcheviques,
eles rapidamente foram suprimidos pelo Exército Vermelho. O Exército Vermelho vai ter uma adoção muito grande, né? O Exército Vermelho era um exército de voluntários, né? E esse exército ele vai ter uma adesão bastante grande, principalmente em decorrência da influência dos soviets, né? Da presença dos soviets, e esses soviets vão reunir centenas, milhares de voluntários que vão se alistar ao Exército Vermelho. Eles vão ser liderados pelo Leon Trotsky, né, que passa, de certa forma, a ser um dos líderes aí do Exército Vermelho. E essas forças, como eu falei, né, elas rapidamente, de certa forma, são contidas. A grande disputa aí fica principalmente entre essas duas forças antagônicas, né, os revolucionários bolcheviques, o Exército Vermelho, e no caso os monarquistas aí, chamados de Exército Branco. Né? Como eu falei, nesse período é um período que é marcado pela a implantação do comunismo de guerra, porque na concepção do Lenin, né, como ali era um momento de ações extremas, né, o Lenin acreditava que impor um regime mais severo que garantisse principalmente a manutenção e, de certa forma, o sustento, né, dos soldados, e enfim. Tá? Então, o que era o comunismo de guerra? Né? Então, foi uma série de medidas adotadas pelo governo bolchevique, né, para garantir a sua manutenção, né, na guerra e garantir a sua vitória. Né? Então, aí você teria coletivização das colheitas. Então as colheitas, né, de camponeses e proprietários, elas eram coletivizadas, né? Quer dizer, elas eram apropriadas pelo Estado e distribuídas, né, com o objetivo de garantir o sustento ali das famílias, principalmente durante a guerra. A liberdade de imprensa é suprimida, né? Então a supressão da liberdade de imprensa, das greves, do direito de associação, né? Também durante esse comunismo de guerra, né? Havia aí a intenção de certa forma, centralizar o poder, né? Pelo menos durante esse período aí da guerra. Então você vai ter essa série de medidas, né, extremamente autoritárias, como medidas para alcançar esse objetivo. Então você vai ter a proibição do Partido Menchevique, né, que é um dos grandes opositores, de certa forma, dos bolcheviques, e também o comunismo de guerra leva à execução do czar e da família, né? Então a família, o czar, ele, a esposa e os filhos são executados, né, a mando do Partido Bolchevique, né? E, e essa execução do czar, né, teoricamente, tinha como objetivo minar o processo aí dos monarquistas, a tentativa de tomada de poder por parte dos monarquistas. Então, na concepção do Lenin, o executar o czar e a família, né, real, de certa forma, faria com que os monarquistas perdessem ali a força que possuíam e desistissem da guerra, né? E de fato, né, de certa forma, isso colabora para o fim do conflito, né? Os monarquistas, eles perdem bastante força com a execução da família real, e o Exército Vermelho acaba prevalecendo, levando a vitória dos bolcheviques sobre essas forças, né? Então, em 1921, você tem o fim da guerra. O exército bolchevique vence essa disputa, né, interna por poder. Então, assume o poder de forma agora muito mais efetiva, tá? E aí a gente tem um quadro muito complicado, né, da Rússia após a Guerra Civil. Então, você tem centenas de pessoas, centenas, né, milhões de pessoas morreram no processo, né, e outros milhões vão morrer após a guerra, né? Só de fome provavelmente morreram 5 milhões após a guerra, né? Então você tem um número crescente de mortes, né? Que já se acumulavam desde a Primeira Guerra Mundial. Você tinha milhões de pessoas que tinham morrido durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra Civil e agora também após a Guerra Civil. Então você vai ter um número gigantesco, né, de mortes após essa guerra. A economia russa, é claro, ela entrava em colapso, né, em decorrência de todos esses fatores: queda na produção agrícola, né, destruição dos campos, né, claro, muita gente morreu, então há uma redução grande da força de trabalho no campo. Então isso tudo leva a Rússia a um processo de colapso econômico
que vai, inclusive, justificar uma série de medidas de abertura econômica, né, adotadas pelo Vladimir Lenin, né, que foi, aí, de certa forma, o principal líder desse primeiro momento da Revolução Russa. Adotar uma série de medidas econômicas mais liberais, né, capitalistas, de certa forma, na sua compreensão, para dinamizar, no caso aí, a economia russa e fazer uma recuperação econômica mais rápida. Também a destruição de cidades, né, como eu já falei, né, e a fome, que é uma característica muito fundamental desse período pós-guerra, né, consequência de todo esse contexto, não só da guerra civil, mas também da Primeira Guerra Mundial, do processo revolucionário. E aí tudo isso, pessoal, gera um caos, né, grave na Rússia, né? Você tem uma série de problemas a serem resolvidos após a saída da Rússia de duas guerras consecutivas, né? Então a Primeira Guerra Mundial em 1917 e a Guerra Civil em 1921. Então duas guerras consecutivas, duas guerras que na verdade custaram milhões de vidas, né? E destruíram, né? Muito a Rússia em vários sentidos, tanto no sentido econômico como no sentido material também. As cidades foram bastante destruídas. Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre a Rússia, né? Após a Guerra Civil, né? Quais são as consequências dessa Guerra Civil na Rússia e que medidas o governo bolchevique passa a adotar após esse período da Guerra Civil. E também vamos discutir mais sobre a ditadura stalinista, né? Que é o momento em que o Stalin chega ao poder e passa a implantar um regime totalitário na União Soviética, tá? Então, façam as anotações de vocês e não esqueçam de enviar as dúvidas, tá? Façam as atividades, elas são fundamentais para a gente poder ter melhores entendimentos sobre esses conteúdos, e Revolução Russa é um tema bem complexo. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, obrigado por assistir e até a próxima.